Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Vamos chegando para mais uma live. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. Quem for chegando, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde para quem estiver por aí. Boa tarde, galera. Show. Vou chamar a Ana. Ana Érica. Boa tarde. Ana. Cadê a Ana? Ana. Só um minuto. Vamos nessa. Boa tarde. Boa tarde, Ana Flávia. Convidar para participar. Cadê a Ana? Não. Deixa eu adicionar a Ana na chamada. Por que ela não está aparecendo aqui? Ela está online. Tá me ouvindo bem? Boa tarde para quem for chegando. Deixa eu adicionar a Ana para participar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. A live de hoje é sobre os códigos do transbordo da Ana Érica. Acabou de entrar. Vamos adicionar ela aqui. Agora enviei o convite. Ver se deu certo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, querido. Como é que tá, Renner? Tudo Eu jóia? tô ótimo. E você? Tudo bem? Graças a Deus. E você? Também, graças a Deus, tudo em ordem. Então tá Vamos aí. jóia. Primeiramente, muito obrigado pela honra, pelo tempo, por estar se disponibilizando a estar aqui comigo. Vai ser de muita valia. Vou falar um pouco de mim, vou me apresentar, Érica, mas ao longo das semanas, eu sou 10 em 1, sou de Uberlândia, Minas, e comecei a fazer os transbordos dos conteúdos da mentoria, e pelas obras divinas, eu resolvi fazer transbordar aqui no meu perfil os conteúdos dos transbordos, que eu achei muito poderoso. Eu fui assistindo e fui achando super válido, mas me deu o estalo de começar a fazer mesmo no seu. Quando se eu for, se eu não me engano, o terceiro transbordo, e as mensagens estavam conversando muito comigo. Eu acho que as mensagens de vocês, elas conversam muito com quem está no início de jornada, no início da caminhada. Boa tarde, Vando. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu acho que os conteúdos de vocês conversam, pelo menos tem conversado muito comigo, que estou no início da jornada. Eu sou 10 em 1, e eu tenho me identificado muito. E aí, estar com você aqui, para mim, é um prazer muito grande, porque, na verdade, foi da sua live de transbordo em que eu tive a virada de chave. Eu falei, eu acho que ela sente as minhas dores, eu acho, até pelo relato e tal, por todos os códigos que eu peguei na sua live, fiz uma anotação bem grande com todos os códigos. E aí eu acho que eu me identifiquei com você, e aí e pensando, né, como que eu poderia transformar isso em algum conteúdo e tal. Coincidiu nesse período de reflexão aí, eu vi a live do John, do John Rick, o menino do Rolex,
e me identifiquei também, muito poderoso, e como eu tinha, na dele, eu já fiz já fiz mais intencional, eu falei, é isso que eu vou fazer, eu falei, eu vou pegar as lives e vou transbordar, porque esse conteúdo vai conversar com muito dessa galera que está chegando. E já fiz e me propus a transbordar. Ele fez a live na sexta, eu já me propus, falei, vou começar agora. E já me propus a transbordar no domingo. E fiz esse convite para ele participou, foi super bacana. E aí vim conversando com você ao longo da semana para a gente sincronizar as agendas, para conseguir fazer esse momento. Ontem fiz com a Jusilei, que fez o transbordo na sexta, foi super bacana, são experiências super legais, tem sido, assim, além de muito gratificante, muito poderoso, porque além de trazer os códigos, essa troca que a gente faz aqui, você consegue agregar a sua experiência, consegue colocar mais significado, e as pessoas vão se identificando com esses diálogos. Então, assim, o primeiro de tudo é gratidão. Ser muito grato a você por estar aqui, por se disponibilizar. Eu vou trazer os pontos, você fica à vontade de compartilhar o que você achar relevante, fora da sua live, se você tiver coisas que você queira trazer, queira acrescentar, fica à vontade. Eu coloquei uma coisa, um detalhe, tá? Você não falou na live, mas como eu sou casado, um detalhezinho pequeno na sua live me chamou muita atenção. Até anotei aqui no cantinho. Você tem um quadro com seu esposo, uma foto atrás de você no vídeo da live. E durante a live ele traz, eu acho, um copo de água para você. E você está fazendo a live assim, ele entra, coloca um copo de água para você e sai. Eu tenho a impressão que é seu esposo. Foi seu sobrinho? Ah, tá. Eu Meu fiquei, marido já tinha, Pode falar. meu marido estava viajando e aí Sim. estava só eu e meu sobrinho em casa, Legal. mas é ele mesmo no quadro. O quadro me chamou muita atenção porque você, ao longo da live, falou muito da jornada de vocês dois. E aí, assim, a imagem que sempre me vem, essa parte de relacionamentos, ela me toca bastante, porque eu e a minha esposa, a gente tem uma rotina de atividades físicas junto, que a gente casou duas necessidades, né? A atividade física e o momento de casal. Então a gente tem o nosso momento ali durante as nossas caminhadas. Então, a gente caminha ali de 3 a 4 vezes por semana. Durante a caminhada a gente aproveita para ter esse momento um com o outro, fazer as trocas. E a gente fala muito sobre isso, por exemplo, o quanto é importante um estar na retaguarda do outro, enquanto a vida está passando, o processo está acontecendo. E ali na sua live eu me identifiquei muito com isso. Falei assim, eu estava o tempo todo ali atrás dela, de uma forma simbólica, sabe? Achei bem, bem poderoso. E o seu sobrinho também te servia, eu pensei que fosse seu marido, e aí ficou... Na minha intenção ficou essa foto, sabe? Falou, nossa, que legal, estamos caminhando junto. Então, essa live conversou bastante comigo e com a minha realidade. É só um detalhe, não foi falado, mas foi subliminar, que me chamou muita atenção. Eu anoto algumas coisas de característica de vocês. Então, você é de Descalvado, interior de São Paulo, Sim. uma cidade de 30 mil habitantes, é casada e não tem filhos. Você quer se apresentar, Ana? Fica à vontade. Já apresentou, né? Bastante coisa. Mas sobre o quadro, né? E sobre essa ligação minha com meu marido, quando a gente escuta dizer que atrás de todo grande homem existe uma grande mulher e vice-versa, vai muito de encontro com o que a Bíblia diz, né? Um reino dividido é um reino que não subsiste, né? E uma coisa que eu vejo às vezes eu penso que as pessoas elas não avaliam, né, o que elas estão fazendo com a vida delas. Diante de Deus, a família, né, é um bem muito precioso. Tanto é que ele escolheu nascer numa família. E em Gênesis fala, eis que vai dar ao homem uma opositora idônea para que juntos cresçam e povoem, né, a terra e possam ser a continuidade de Deus aqui na terra, né? E aí a gente vê muitos casamentos onde marido e mulher, ao invés de se unirem no mesmo propósito, eles ficam se digladiando, né? Eles disputam entre si. É muito triste quando a gente vê, né, que uma mulher está se sobressaindo no seu trabalho, ou vice-versa, o homem, né? E o outro não acompanha, né? Ou até dificulta, né? Vamos dizer, não admira, não valoriza, não tá junto, não acompanha, como se aquilo fosse uma conquista só dela ou só dele, né? E quando Deus une marido e mulher, é uma tríplice aliança, né? É o marido, a esposa e Deus. Então, quando a gente, de alguma forma,
a gente rompe com essa tríplice aliança, né? A gente acha que o casamento pode ser desfeito. Hoje em dia é muito comum a gente ver, né? Casamento pode ser desfeito. Ah, não deu certo, separa. As pessoas, elas vão nessa linha de continuidade de que agora é normal, na sociedade está tudo bem. E elas não entendem, né? Que o grande reinado, né? Aqui, né? Começa, o grande reinado de Deus começa na nossa família. Né? Quando a gente permite que Deus reine, né? Não a nossa vontade, não a minha, do meu marido, quando a gente permite que a vontade de Deus prevaleça e a gente perdoa o quanto tem que perdoar, ama do jeito que tem que amar, as coisas ficam muito mais fáceis para a nossa vida profissional, para a nossa saúde, para os relacionamentos. Ou seja, quando marido e mulher estão em unidade, em conformidade, e seguem um propósito juntos, a certeza de que vão atingir é muito grande, porque Deus está no meio deles. Né? Então, é essa a minha verdade. visão, né, de estar. E é uma pena quando a gente vê, né, como é fácil hoje em dia, né, casamentos sendo desmanchados por interesses individuais. Né? A partir do momento que a gente casa, não tem mais interesse. Ainda quando nascem os filhos, é pior ainda, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Com Isso. certeza. E eu acho que aí você já entregou um código muito poderoso que eu costumo falar no nosso dia a dia aqui. Nós temos 17 anos de casado. Sempre que a gente está compartilhando com outros casais, a gente sempre fala, nunca pegue o caminho mais fácil. Por quê? Porque qual é o caminho mais fácil? Você usou bem a palavra que a gente usa na nossa rotina. É muito fácil separar. É muito fácil. É chegar ali e falar assim, beleza, eu abro mão de construir. É muito fácil. Se a gente for Só pensar, que não é. Porque imagina, a separação, o divórcio é uma derrota, não é uma vitória. Não é o eu posso, é o eu não conseguir. Exato. Então, quando as pessoas acreditam que é mais fácil separar, elas começam ali uma trajetória de ruptura muito grande, né? Uma ruptura de uma aliança. E todas as vezes que o homem rompeu a aliança com Deus, ele foi destruído. Né? A gente vê a história de Noé. Quando Deus precisou fazer aliança com Noé para salvar a humanidade. Não é? E aí, quando a gente pensa em casamento e a gente rompe com a aliança, de novo, não é eu com meu marido, você com a sua esposa. Quando a gente rompe uma aliança, a gente está rompendo uma aliança com Deus. A gente prometeu diante de Deus. A gente jurou fidelidade, cumplicidade na saúde, na doença. E aí as pessoas falam, não, é mais fácil separar porque não se dão bem mesmo. Não, é o mais difícil, porque aí começa uma trajetória de individualidade carregando aquela bagagem do eu não dei certo. Né? Eu não dei certo. É fácil de fazer, de executar, vou optar pela separação. Só que, é como eu costumo dizer, você vai aguentar quanto tempo sozinho? Não é. Aí a pessoa vai, eu nunca mais vou querer um companheiro. Você vai querer um companheiro. Daqui a pouco você vai começar a sentir falta, daqui a pouco os momentos os poucos estresses que você teve, ou os estresses que você tem, você vai começar a esquecer, vai começar a lembrar das coisas boas, vai começar a fazer falta, aí já não tem como mais reestruturar aquela família, às vezes por N motivos, e você vai ter que recomeçar do zero. E aí, eu concordo com você nessa questão. Por exemplo, quando eu uso o termo fácil, porque fica parecendo o seguinte, não, para me manter isso aqui, o esforço é muito grande. E aí eu tenho alguns amigos, e quando os amigos comentam disso ou daquilo, porque está muito difícil, ou começam a insinuar, né, uma amiga do trabalho, não sei o quê. Aí eu gosto de usar esse exemplo, principalmente para os homens que estão me ouvindo aí, eu costumo deixar essa pequena dica, sempre que algum amigo, principalmente começa a flertar fora do casamento, eu gosto de ouvir, falo assim, não, me fala, como é que vai ser? Deve ser muito legal, me fala, como que é? Não, eu vou levar para sair, eu vou fazer isso, eu vou dar flor, vai ser assim, vai ser assado. Eu falo assim, legal. Eu falo assim, eu vou aprovar você fazer isso. Você só vai fazer uma coisa antes de fazer isso. Você vai fazer as mesmas coisas para sua esposa. Se você fizer as mesmas coisas para ela e o resultado não te agradar, aí nós voltamos a conversar. Só que eu acho muito improvável você fazer dentro do seu casamento o que você se propõe a fazer fora e o resultado não ser o mesmo ou muito melhor. Sim. Na minha experiência
pessoal, nós temos N experiências divididas em casais, porque a gente faz a caminhada que a gente faz junto, as coisas que a gente resolve partilhar. Ontem a gente saiu para tomar um açaí juntos. Isso é conquista, isso é construção, isso é namoro. Às vezes eu brinco com ela, eu brinco com a minha esposa, ela está assistindo a gente, às vezes eu falo com ela, falo assim, nunca vamos esquecer de namorar. Você tem que ser namorado, tem que levar aquele clima de conquista lá no início, que você quer vestir bem, que você quer conquistar, que você quer fazer coisas para agradar. Óbvio que com o passar dos anos, essas coisas para agradar vão mudando e a gente vai aprendendo. O diálogo, a gente sempre apostou muito na questão do diálogo, conversar abertamente sobre todos os pontos. E isso, no contexto que a gente está falando aqui, é muito difícil. Por quê? Porque é trabalhoso, o resultado vem com o tempo. Só que depois de construído, igual, por exemplo, e aí você foi muito feliz na fala, por exemplo, hoje para mim não é fácil. Se você falar para mim assim, qual o caminho mais fácil para mim hoje? É manter meu casamento. Meu casamento é muito bem estruturado, meus filhos, a minha família, eu sou muito feliz com relação. É sempre flores? Claro que não, não existe essa perfeição. O intuito não é esse. Até ontem na caminhada a gente estava falando sobre isso. Precisa existir oscilação. Nada que é uma constante, que não tem uma oscilação, né? né? Uma variação, rotina, isso né? perde a graça. Exata, a palavra é essa, rotina. Porque destrói geralmente as relações, é a rotina. Vamos fazer alguma coisa diferente. Até peguei um print hoje de uma resposta que o Pablo deu para uma pergunta lá da caixinha que ele abriu ontem sobre inteligência emocional. E aí a pessoa questionando que já estava tipo, meio que sem vontade de viver. E aí ele colocou um checklist lá, entre as coisas, relação sexual com a esposa, fazer coisas diferentes, colocou um checklist de coisas lá que precisam ser feitas para que você tenha vontade de atividade física, bons relacionamentos, ler bons livros, assistir bons vídeos, você ter uma rotina com uma qualidade muito boa, que vai te fazer querer mais daquilo que você já tem. Vou trazer alguns pontinhos aqui para a gente ir discutindo. Vamos. Você trouxe os códigos legais que conversam muito comigo, como eu te falei. Logo no comecinho da live, você fala sobre como recomeçar aos 45, 46. Onde e como buscar ajuda. Você traz esses pontos. Hoje eu tenho 42 e fico pensando assim, hoje estou CLT, há muitos anos numa empresa, imagino, os meus desafios com a mentoria, eles não são necessariamente uma mudança radical de vida, não é isso que eu fui buscar, que no seu caso, não é que você buscou, mas você precisou ter foi necessário uma remodelagem. É óbvio que tem algumas respostas para a pergunta, tá dentro dos códigos que eu vou falar, mas eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho dessa. Como e onde buscar ajuda? Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi justamente o marido, viu? Não quero voltar no assunto, mas foi mesmo, Que legal. Eu sempre fui muito empreendedora, sabe? Eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui aquela pessoa que gostava de fazer coisas que ninguém fazia, diferente. Eu sempre buscava, por exemplo, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Uhum. E aí, dentro da fisioterapia, quando eu vim para minha cidade, eu era a única fisioterapeuta na cidade. Então, durante 8 anos, eu fui a única fisioterapeuta. Então, tipo, não tinha, né, concorrência, não tinha outras pessoas que fizessem, enfim. E aquilo, com o tempo, ainda você fala é legal, mas depois fica desmotivador, porque por incrível que pareça, a tua concorrência que te move, né? E aí, depois eu acabei abrindo uma clínica de fisioterapia com pessoas trabalhando para mim e fui alavancando, enfim. Até que e várias vezes assim, hoje eu estava até ouvindo, né? Não é a empresa que fale, né? É o empreendedor que fale, né? Quando a gente fala uma empresa faliu, foi o empreendedor que faliu. E eu passei por várias fases, do tipo, não é mais isso que eu quero, passei para outra, eu vendi, até que chegou naquela. E em todas as vezes, né, que eu fui começar algo novo, e dessa vez não foi diferente, eu sempre analisava o que falta, né? O que eu gostaria de ter, E o meu marido, ele é coaching empresarial, também, né? Ele é militar
e sempre trabalhou muito com liderança, né? Ele é tenente-coronel do Exército, então ele sempre trabalhou muito com liderança. E nós fizemos o curso de coaching, ele foi mais para o lado de empreendedorismo, eu fui mais para o lado de famílias, casais, financeiro de casais. E aí nós, e agora, o que nós vamos fazer? Era a pergunta, né? Aonde recorrer, o que fazer? Graças a Deus eu tinha ele sempre muito junto de mim. E aí nós fizemos o método Canvas e vamos alinhar, né? Qual é o que eu gosto muito. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Eu gosto de cuidar, né? Eu, como fisioterapeuta, é uma aptidão que a gente acaba tendo, né? E eu sempre gostei muito de idoso também. É uma coisa que eu sempre fui apaixonada, talvez porque eu vivi muito com a minha avó. Então, eu sempre fui apaixonada com idoso, né? E aí nós tínhamos a chácara, né? Que ainda tinha restado de toda a situação da empresa que tinha fechado e tal. E aí, no método Canvas, deu, né? Que a gente poderia trabalhar com isso, unir o propósito com o financeiro. E foi quando nós começamos a transformar a chácara que nós tínhamos num local de acolhimento para idosos, né? E nós acabamos na reforma, fomos tudo na raça, vendendo tudo que tinha, vendemos até móveis, né? Mas aquela alegria do vamos começar de novo, né? Porque as pessoas, às vezes, elas ficam paradas em frente da montanha, que é o problema, e falam, nossa, e agora? Vai dar a volta, passa por cima, sei lá, mas não para, né? Só vamos, né? E aí nós dois, nós temos esse perfil, não vamos, mas não temos dinheiro, mas nós vamos assim mesmo. Põe no caminho, Deus proverá. E foi muito assim. Foi aparecendo negócios para antigos móveis que a gente tinha, para os móveis que a gente... Enfim, fizemos uma reviravolta. E aí nós inauguramos em setembro, né? E eu falo para você que assim, tudo tem um propósito de Deus, né? Por que Deus queria me tirar daquela empresa e me colocou, colocou no nosso coração isso dessa nova empresa? Por que trabalhar com idosos? No mês seguinte, a minha mãe foi diagnosticada com um tumor intracraniano. No mês seguinte. E aí começa toda aquela história, aquela trajetória, né? Como cuidar se não tinha dinheiro, os dois aposentados, e meu pai e minha mãe muito unidos, muito dependentes um do outro. E aí eu vi naquela dor, porque tem um livro que é muito legal, ele que diz assim, ó, toda crise, ela é uma grande oportunidade de você transformar aquela crise num sucesso, né? E foi o que aconteceu. Eu sem dinheiro, com meu pai e minha mãe doente, numa situação, aí eu falei, vamos juntar tudo, pus um liquidificador, surgiu o Caiprel, e graças a Deus o Caiprel já fez 1 ano, e eu falo para você que foi a melhor coisa que eu fiz, né? De toda crise bem administrada gera uma mudança positiva. E foi isso que aconteceu. Eu peguei a crise, eu e meu marido, nós transformamos, podíamos ter transformado até no fim do nosso casamento, mas não era o caso, né? Ressignificou. Ressignificamos. Até a conta dele foi bloqueada por causa do fechamento da empresa, né? Até a conta. Ele é militar, não tinha nada a ver com a empresa era anterior ao nosso casamento, mas bloqueou a conta, enfim. Foi tudo isso que aconteceu e eu falo, né, para as pessoas que estão nos assistindo. A gente não entende na hora, né? Na hora a tendência é ficar revoltado. Nossa, me dediquei tanto à empresa, me dediquei tanto a isso. E aí agora teve que fechar, faliu. Nossa, e agora? Onde eu vou? Vai para a próxima página. Vai para a próxima. Não para. Escreve outro livro. Se aquele lá já não é The End, escreve outro, né? E dentro dessas crises que a gente vê saindo pessoas muito prósperas. É quando elas administram a crise. Então, se eu puder falar alguma coisa dessa época, toda crise bem administrada gera uma mudança positiva. Código pesado, hein? É o próximo ponto que eu coloquei aqui, ó. A mudança, próximo código que eu peguei da sua live. A mudança começa em nós. Você relata como, após o contato com os conteúdos do Pablo, você começou a mudar. E eu sempre falo muito sobre isso. Se você esperar acontecer para começar, nunca vai acontecer. Você tem que começar para acontecer. A gente espera, a gente vê a vida de uma forma, de um sentido meio invertido.
O Gustavo Freitas colocou aqui, ó, fechar o ciclo para começar um próspero. Foi exatamente o que a Ana fez, né, Ana? Ele faz parte desse ciclo. É um irmão meu. Que legal. Oi, Gustavo. E irmão querido e faz parte, né, desse processo de transformação. E hoje na nossa mentoria, né, que a gente faz o transbordo com o grupo conosco, a gente falava justamente dessa questão do... quando a gente precisa dessa transformação, se nós não tivermos pessoas que estão para ser a pedra edificante, tá? Pensa assim, a Bíblia diz, pensa assim, a Bíblia diz assim, ó, construa sua casa sobre a rocha é Cristo. Edifique sua casa, sua moradia, o seu eu dentro, em cima da rocha. Isso é fato. A gente tem o alicerce, que é Cristo. Mas ao longo da vida, Renan, se você não tiver as pedras certas para edificarem você, né, para estarem fazendo parte do seu eu, a sua casa vai desmoronar. Se eu quiser pegar, eu posso pegar qualquer material para construir uma casa, madeira, gesso, bambu, o que eu quiser, mas eu posso pegar rocha firme, sólida. E essas são as pessoas que a gente tem que colocar na nossa vida. São as pessoas que vão nos tornar melhores do que nós somos. São as rochas que vão em cima do alicerce Cristo, construir conosco uma nova verdade, uma nova realidade, né? E às vezes a gente quer ir rápido, a gente quer fazer de qualquer jeito. Não, a gente tem que edificar em cima da rocha e colocando rocha em cima de rocha. E nós somos, já diz o empreendedorismo, a média das 5 pessoas que a gente convive. E nessa hora, eu falei muito na live também, nessa hora que a gente vê quem está com a gente, quem não está, né? Porque você está na amizade lá, eu não bebo, não tomo chopp nem nada, mas você está lá com os amigos, na hora do churrasquinho, do chopinho, da pizzinha, é ok, é legal, mas é ali, no dia a dia, no meio da treta mesmo que você consegue separar quem realmente é o joio e o trigo da sua vida, né? E a gente tem que fazer isso. Quando o Pablo fala, olha, às vezes você vai ter que falar para a pessoa, olha, fica aí que eu vou cumprir meu propósito. Fica, eu não quero mais você comigo. É verdade. Não dá mais para a gente carregar algumas pessoas na nossa vida, né? A gente tem que falar, ó, agora eu tenho que ir. Obrigado por tudo até aqui, mas agora eu vou, né? Escolher Valeu, mas tchau. pedras. Valeu, mas tchau. Dói, com certeza. Mas tem que ser feito. Algumas coisas que a caminhada tem me ensinado, umas realmente o processo é esse que você falou, mas outras ficam naturalmente. A distância vai aumentando, a desconexão vai sendo tão grande, a distância entre você e a pessoa naturalmente vão ficando tão grandes que vai perdendo o sentido. Porque como a gente minha esposa estava conversando sobre isso ontem, por exemplo, filho, você não percebe filho crescer, porque como você está com contato todo dia, a mudança física, eu falo, você não consegue perceber. Quando você olha para uma foto, o Facebook traz essas recordações e tal, aí hoje veio uma foto da minha filha pequenininha, com 1 ano e tal, aí você olha, tipo assim, o seu cérebro não lembra daquela criança, você não vê ela crescer, você só tem a imagem atual ali do dia. Com as pessoas, acontece mais ou menos a mesma coisa, elas não percebem a sua mudança, e aí chega num certo ponto em que a gente não se reconhece mais. É como se, falando, peraí, não foi com essa Ana que eu fiz amizade, não é essa Ana que é a minha irmã. E aí, automaticamente, você se distancia. Vai ter pessoas que vão passar pelo processo que você falou, de ruptura, falou, ó, não faz mais sentido, nossos valores são diferentes, o caminho para onde eu estou indo é diferente, nós vamos ter que, nosso caminho se separa aqui. Eu vou para a direita e você vai para a esquerda. Mas outras, elas vão se desconectando, pelo menos com a gente tem sido assim. Algumas elas estão se desconectando automaticamente. Porque vai meio que perdendo sentido. Um outro ponto que eu trouxe, esse também marca bastante, até porque a mentoria fala muito sobre isso, a importância de investir sangue, suor, lágrima e gordura para mudar o processo. Esse que você acabou de falar é um que requer muito disso. É muito importante, eu imagino, em situações como essa que você fala que uma pessoa fica para trás, essa ruptura, ela com certeza
te requer investimento de sangue, suor, lágrima e gordura, porque ou você tira essa pessoa do seu caminho, ou ela vai atrapalhar seu processo. Então, aí é uma escolha, ou eu faço por mim, ou eu faço pela Ana, ou eu vou ficar preso na pessoa. E eu acho que para quem está na jornada, para quem está nos ouvindo, eu sei que às vezes eu e a Ana tá falando de pessoas aqui, você está pensando assim, nossa, mas essa pessoa é meu pai, essa pessoa é minha mãe, essa pessoa é meu cônjuge. Tem várias formas tem vários Trabalhar grupos isso, né? aí, tem várias formas de trabalhar, tem vários grupos, por exemplo, a questão de pai e mãe, tem questões de geração, de mentalidade, a história da Ana com os pais é muito bacana, eu vou trazer mais uns pontos aqui para ela poder compartilhar, que eu imagino, eu quero te ouvir falando sobre a oportunidade que você teve, que apesar de saber que o período, talvez para você, em quantidade, tenha sido curto, eu imagino a intensidade do período que você teve a oportunidade de cuidar deles com seu sonho se materializando. Mas o quanto isso esse grupo de pessoas, pai e mãe, é um pouco mais difícil da gente encaixar nesse grupo, de deixar para trás, às vezes por crenças e tal, trazendo para o nosso contexto aqui, e aí você vai pensar, não, meu cônjuge, como eu vou largar ele para trás? Talvez não seja bem a ruptura, às vezes seja de uma forma diferente. Você não vai largar ele para trás. Você vai mostrar a direção que você está indo, vai começar a colher resultados e vai trazer ele junto. Uma coisa que me chamou muita atenção na live da Ana é que ela começa falando da caminhada dela e daqui a pouco eu sinto o seu marido caminhando junto e construindo a questão do chulé com pum, a questão do canal, que a forma como vocês influenciaram um ao outro, e eu sinto que de alguma forma você fala, ó, eu vou fazer uma mentoria aqui, ó, eu vou junto, aí daqui a pouco ele tem uma ideia, ó, eu vou implementar essa ideia aqui, e aí você vai junto. Essa troca em casamento, e trazendo para a realidade, esses dá para a gente achar formas de levar com a gente. Tem pessoas que vão perder o sentido e você não vai conseguir levar. Tem pessoas que realmente vai ficar para trás e outras vão ser processo de ruptura, mas não precisa ser, eu acho, não sei se você concorda, que não é o mesmo remédio para todo mundo. Você não vai deixar todo mundo para trás em nome de fazer o que a gente quer, não é isso? Marido, esposa não deixa para trás, né? Com Você sei certeza. lá, amarra na maca, segura, leva junto, mas fala, não, você vai. Eu penso, né, que a gente brinca, né, que tem que levar junto de qualquer jeito, mas às vezes a gente esquece de flexibilizar e dar ao outro a importância que ele tem, né? Se a Sim. gente souber mensurar no nosso dia, na nossa vida, um tempo para cada coisa, igual está na Bíblia, né? Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu, vai dar tudo certo. O grande problema é que, às vezes, vamos supor, eu trabalho o dia inteiro e à noite eu vou para casa e aí eu não tenho para estar com meu marido. Mas Uhum. não, eu levo o trabalho para casa, eu dou mais importância, eu não tenho tempo, não dou atenção, não... enfim, eu vou deixando. E aí, esse sentimento, né, o bloqueio de rejeição, ele é muito forte nas pessoas. Às vezes você nem está rejeitando, você está precisando daquele tempo, né? Mas às vezes a pessoa ela Priorizando. carrega de lá, né? Aqueles bloqueios que a gente sabe que a pessoa tem, foi rejeitada lá, agora estou sendo rejeitando. Mas a gente tem que saber avaliar, né? Até onde eu posso ir, né? E uma coisa que você falou, né? Que você e sua mulher conversam muito, tem um tempo para vocês, quando você coloca a pessoa ao par dos seus planos, né? E você inclui ela nos seus planos, você faz ela se sentir importante dentro dos seus planos, os planos são dos dois, fica tudo mais fácil, né? Quando eu comecei a fazer o Pior Ano da Vida, primeiro o 4h59 eu assisti várias vezes sozinha, e ele via que eu acordava 4h59, ele falou, mas por que você está acordando todo dia 4h59? Eu falei, aquela live você precisa assistir, por favor, uma vez só, se você não gostar, não assiste mais. Aí ele começou a assistir, aí ele gostou. Aí ele falou, nossa, bem legal. E nós começamos a assistir juntos. Aí parou um tempo, lançou o Pior Ano da Vida. Aí eu falei para ele, vamos fazer? Aí ele falou assim, faz você. Eu falei, sozinho não dá, tem que ser de dois. Ele falou, por que de dois? Eu falei, porque um desiste. Aí ele falou, tá bom, vai, vamos. E aí nós começamos juntos o primeiro Pior Ano e a gente fazia tudo junto. Isso ajudou muito, porque é assim, às vezes a pessoa fala assim, se você não for fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, mas e se você falar
assim, ah, não, mas se eu fizer com você vai ser mais legal. Existe N formas de você comunicar ao outro a importância que ele tem. O grande problema, René, é que as pessoas vão colocando muita coisa entre elas. Uhum. A gente pode se distanciar de qualquer pessoa que a gente quiser. É só colocar muita coisa entre você e essa pessoa, né? Ao passo que não, se você puser ela ao teu lado e colocar todas as outras coisas atrás, na frente ou do lado de vocês dois, aí tudo caminha. Você cria mais força, você empurra o que não serve, você puxa o que você quer levar, você agrega o que está do teu lado. E às vezes a gente não tem paciência com o outro, né? De falar assim, nossa, ai, é meu momento, nossa, agora é meu momento, eu tô crescendo, eu tô... Não, no dia que nós fomos pro Pablo, eu falei assim para ele, eu até contei isso pro Pablo, falei, Márcio, vamos lá. Ele chamou a gente para participar da live dele. Você tá louca? Você acha que você participar da live do Pablo? Eu falava, vamos, eu vou. Enfim, rolou uma chuva aqui. Falei, por favor, Márcio. Ele falou, ah, não, vai lá, vai você, porque eu não vou ficar lá. Eu falei, Márcio, eu tô te pedindo. Eu falei, eu preciso falar do teu livro, né? Aí falei a palavra mágica, teu livro, né? E era verdade. Ah, tá bom. Mas só que no caminho inteiro fui eu, ele e a Kátia, uma amiga nossa que também faz 10 em 1. Ele ficou o caminho inteiro, ó, vai se preparando, você não vai conseguir falar com ele. Eu falei, mas ele me chamou. Não, sim, você vai ver, ele vai ficar em cima no palco, você lá embaixo, e não vai dar... Você vai ver, e vai chegar um monte de gente. Beleza, entramos lá, e aí o que aconteceu? Tinha realmente, o auditório tinha um monte de gente. E nós ficamos lá atrás. Ele falou, tá vendo, eu te falei? Você vai ficar aqui atrás, ele nem vai te chamar. Você tomou essa chuva toda, você andou 2 horas e meia e ficou. Pá, babá. E o Espírito Santo me ajuda. Espírito Santo me ajuda. E a hora que nós fomos chamados lá, né? Ele nem acreditava. Ele falou, tanto é que eu fui pelo meio, né, do palco, porque eu não sabia que eu ia subir para sentar no sofá com ele. Nós subimos, aí o Pablo falou, sobe pela... Ele mandou a gente subir. Eu falei, Aí subimos. E aí foi toda aquela coisa muito legal. O Pablo tem uma energia muito grande, né? É muito contagiosa. E foi maravilhoso, enfim. E aí... Legal. Aí, beleza, a gente falou e o Pablo catou ele no colo, enfim. Aí, quando a gente voltou, aí eu falei, e aí, Márcio? E aí? Aí ele falou assim, graças a Deus você insistiu. Nossa, que demais! E ele veio encantado, mais até do que eu. Não, eu voltei encantado, mas ele voltou extasiado com tudo. E agora, a gente precisou disso, de viver. O Pablo perguntou, quem de vocês que desistiu? Ele falou, eu falei, ele. E é verdade, mas eu em todo momento, eu procurei fazer com que aquilo entendesse que toda essa transformação de vida que nós estamos vivenciando é para nós dois. Ele é parte disso. Eu preciso dele, né? E quando você faz isso com o seu marido, com a sua esposa, né? Ele se sente pertencido, valorizado, amado, peça importante, não tem divórcio. Tá tudo bem. Sim. Né? E a gente não desiste. E o seu relato me traz uma reflexão importante, que é algo que a gente sempre conversa. Sempre vai ter, por exemplo, esse momento foi você que teve que tomar a frente e acreditar. Sempre vai ter um momento em que um precisa acreditar mais do que o outro, e nesse momento um dá força pro outro. Fala, não, vem cá, você acha que não? Pega só na minha mão e deixa eu vir na frente. Só vem comigo, só não me abandona, vamos junto. Né? E aí cada prova, cada situação que a gente passa, um ou outro vai ter essa liderança situacional, seja por uma questão emocional, por uma questão de preparo. Que bacana, que relato bacana. Imagina a emoção do pós. Não. É inexplicável. A gente chegou de lá 3 horas da manhã, feliz da vida, 6 horas da manhã, levantei para trabalhar. E foi tudo bem, entendeu? Que legal. Foi degustando, né, aqueles momentos. Vou trazer mais uma aqui, que eu acho que, na verdade, são duas que conversam uma com a outra. Reclamação sem atitude é só lamentação, não gera mudança. Eu acho que isso conversa muito com quem ouve a nossa mensagem. Eu reclamar da situação atual não gera a mudança que eu quero, eu preciso de ação. E aí a Ana trouxe na live eu não sei se é uma citação, do cachorro deitado, uma história do cachorro deitado no prego.
Você tira ele de lá, mas ele volta. Tem um vídeo, e aí até coloquei uma observação minha aqui, eu não sei se você viu esse vídeo, tem um videozinho no Instagram de uma criança, a porta fechou, e um menino, e ele tá com o braço e a perna pro lado de dentro da porta e chorando. Aí a mãe vem filmando assim, e ele tá chorando, chorando, e a porta prendendo ele. Daí vem, acho que o pai, assim, né, vem e abre a porta, né, tipo assim, pode sair daí. Ele vai lá, pega a porta, fecha a porta de novo e começa a chorar de novo. Não sei se você viu esse vídeo, quando você É falou assim mesmo, deu o exemplo da do história do prego, do cachorro. cachorro deitado no prego, eu lembrei do menino da porta do Instagram. Quando a pessoa não quer mudar, que eu acho que faz isso, essa reclamação, você está tão confortável em reclamar, em chorar com a porta te apertando, que mudar já acaba não sendo uma opção. Mesmo quando alguém te mostra que é possível, você não está preparado para. Eu achei bem Acostuma com, né? interessante. Uhum, Acostuma, né? A reclamar. exato. Acostuma a reclamar. A reclamação passa a ser a primeira opção. Você trouxe aí, isso aqui, eu acho que eu vou até passar para o próximo ponto, que nós já falamos bastante, ó, eu até coloquei aqui, ó, a importância de caminhar com alguém, e aí coloquei entre parênteses marido, né, que você coloca a importância dele. Eu coloquei uma observação, que é uma frase que eu utilizo muito, que eu já vi no YouTube, nesses conteúdos motivacionais da vida. Você quer ir rápido? Vá sozinho. Você quer ir longe? Vá acompanhado. Eu acho que remete muito a tudo que a gente falou da importância do cônjuge nessas caminhadas que a gente se propõe a fazer. Aqui também a gente já acabou antecipando, a gente falou bastante, pessoas vão ficar pelo caminho nessa caminhada, e faz parte do processo. A parte que me chamou a atenção, e eu me identifiquei muito com você, é que essa palavra, essa parte, eu até anotei literal, o que você falou na live. Pessoas vão ficar pelo caminho, e tá tudo bem. E até no tudo bem que você fala, a gente consegue perceber que realmente você está em paz com isso. Por quê? Porque faz parte do seu processo de amadurecimento. Então, para quem está ouvindo a gente e precisa ter algumas dores pelo caminho, eu faço minha a frase da Ana. Tá tudo bem, Tá tudo pessoas, bem. coisas vão mudar, esforços vão precisar ser feitos, você vai precisar algumas negações, vai precisar de um esforço além em alguns momentos, de uma compreensão, mas está tudo bem. Precisa desse passo, precisa ser dado para que você consiga atingir seu objetivo. Isso aqui também me chamou muita atenção, eu até coloquei com uma palavra, uma letra maiúscula e com um destaque maior, porque a sua palavra me chamou muita atenção. Não, isso aqui deveria ser padrão. Eu sei que as pessoas têm muita dificuldade para entender, mas a Ana falou na live, não atribua responsabilidade aos outros, que são, não atribua As aos outros suas responsabilidades responsabilidades. que são suas. Repense. Aí esse repense eu coloquei em letra maiúscula e sublinhado para poder dar destaque. Somos nós que precisamos tomar a decisão de mudar as nossas vidas. Se as pessoas acompanharem, ok. Se não, ok também. Então, acho que casa Sim. bem com o que a gente falou até aqui. Então, essa aqui também eu acho que você deve ter alguma coisa para compartilhar. Não coloque as suas regras no jogo do outro. No Essa, jogo do outro. essa frase me chamou muita atenção. Porque eu É, remeti àquela que o Pablo fez do xadrez, lembra? Ele fez sim, uma live com o jogo de xadrez. Aí na sua frase me remeteu aquele vídeo. Falou assim, você não tem como colocar regra no jogo de xadrez, elas já já existem. existe. Uma coisa antes das escolhas, né, que eu queria falar, o Márcio, meu marido, escreveu um Perdão. livro que chama O Sucesso se Constrói a Cada Escolha. E aí você abre a contracapa, está e a cada renúncia. Fazer Hum, escolhas talvez não seja tão difícil, mas renúncia, fazer escolha do que eu tenho que renunciar, ela é muito difícil, com né? Às certeza. vezes a gente sabe até o que a gente quer, mas a gente fica titubeando naquilo que a gente vai ter que renunciar. Ah, mas eu sei o que eu quero, mas eu vou ter que renunciar aquilo. E às vezes a gente não sabe, né? A importância de renunciar a algumas coisas na vida para poder escolher outras. Então, por exemplo, se eu quero viajar para os Estados Unidos, tem que renunciar a viajar para o Caribe, né? Enfim, né? A gente tem que fazer escolha e renunciar muitas vezes, né? Ter a coragem de Uhum. renunciar. Por exemplo, quando eu quis ser empreendedora, eu quis alavancar minha vida profissional e tudo mais, eu tive que renunciar à minha CLT. Não dava para ter as duas coisas. Vai ser uma hora na vida
que você vai ter que ter isso na sua cabeça, né? Toda escolha requer uma renúncia. Para eu escolher o branco, eu renuncio ao preto e vice-versa. Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo, né, que renunciar às pessoas, às vezes, é necessário, né? Não é que nós estamos renunciando aqui, simplesmente não dá, né, para que algo aconteça, eu tenho que ir além, né? Ir além e escolher. Escolher dói, escolher machuca, crescer dói, sucesso machuca, mas eu quero ter, então vai. Quanto às regras do jogo, eu como empreendedora, empresária, e também como já fui funcionária, né? A gente, igual no casamento, igual a qualquer coisa que a gente, na sociedade, né? A gente vai começar, tudo que a gente vai começar, todo mundo aceita tudo. Todo mundo aceita qualquer coisa, né? Ah, vai ser na alegria e na doença, tá ok. Ah, vai ser 50% para mim, 50% para você. Ah, tá ok. Ah, eu vou trabalhar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo aceita. E ao longo do caminho, as pessoas resolvem que elas querem estipular suas próprias regras, né? Elas querem fazer regras novas. E aí a gente começa a pensar, falar, caramba, né? O que tá certo já tá certo, né? E por que a gente quer mudar? Então, eu falei isso, né, mediante, né, não queira botar regra na vida dos outros, porque realmente é uma coisa que é uma invasão. Eu não quero que ditem, né, eu não gostaria que ditassem para mim a forma como eu tenho que ser. Eu sei qual é a dor e a alegria de ser quem eu sou. Eu faço as minhas escolhas e arco com elas, ok? Então, eu escolho e eu arco com as minhas escolhas. E aí, de repente, as pessoas começam a ditar regras na sua vida. Às vezes elas não estão conseguindo nem ajeitar a vida delas, elas estão querendo impor regras para a vida dos outros, no jogo da vida dos outros. Às vezes as pessoas entram para trabalhar, então vamos por exemplo, vou contratar você para trabalhar aqui no Caiprel. As regras são essas. Ok, eu aceito, mas no meio do caminho eu mudo todas as regras, eu quero que seja do jeito que eu sou. Ó, que é proibido, sei lá, proibido Coca-Cola. Ah, não, mas eu gosto de Coca-Cola e de vez em quando não vai fazer mal. Então abre o seu negócio e põe Coca-Cola no teu negócio, mas aqui não vai ter Coca-Cola, né? Então são coisas Essa é a regra do jogo. Essa é a regra do jogo. E aí fica muito mais fácil quando eu vou até onde meu limite permite, né? E eu não quero pôr regra na vida dos outros. Isso destrói muitos relacionamentos, até de marido e mulher, né? Quando o outro começa a ditar, né? Ah, eu gostaria que você fosse assim. Ah, eu gostaria que você fosse assado, mas não sou, né? Então a autorresponsabilidade. Também vai ter a dor, né? Do eu não querer me transformar, vai ter a dor do eu não querer me transformar. É a síndrome da Gabriela. Tudo vai ter uma escolha e uma consequência. Sim. Muito legal. A Bíblia diz que onde está seu coração está o seu tesouro. Acho que a gente já falou um pouco disso, no sentido de para onde você vai olhar, para onde você quer caminhar, onde está seu coração está o seu tesouro. Para não parar, outro código que você trouxe bem interessante, que eu acho bem relevante, é para não parar, relembrar o porquê começou. E aí coloquei que a gente sempre lembrar do nosso propósito. Uma coisa interessante que você traz também, e eu aplico muito isso no meu dia a dia, descanse, mas não desista e continue avançando. A caminhada está pesada, está dura, para um pouquinho, descansa, descansou, segue. Nunca, não desista. O problema não está em parar, está em desistir. Eu coloquei uma meta de fazer lives de meia hora todos os dias. Por N fatores, tem dia que não dá. Tá tudo bem. No dia seguinte eu recomeço e vou de novo, e vou de novo, e vou de novo, e vou de novo. Você só não pode parar. Você pode cansar, você tem direito, você é ser humano, suas circunstâncias talvez são diferentes da minha. Foi onde essa frase conversa muito comigo. Para, descansa e amanhã começa de novo. Eu trouxe, anotei o ponto do livro que você falou. Começou com o livro, depois migrou para o canal, o Chulé com Pum, é isso? Isso. Começou com o livro, depois deu o canal, e eu vi que tem o Instagram também. Tem Instagram, Chulé com Pum, oficial. Realmente,
ele começou, ele escreveu as historinhas, e na época ele escreveu não tinha YouTube, não tinha essas coisas. Aí, dentro do processo, né, da mentoria, do Jogo da Vida, ele criou coragem, vamos fazer, escreveu um livro, e aí já surgiu o digital, junto com o Pablo também, vamos jogar com o digital, vamos fazer no YouTube, e aí foi evoluindo para essa questão toda de transformar em desenho animado e levar para as crianças um conteúdo de qualidade, um conteúdo que seguro, né, e que valoriza a família, valoriza relacionamentos, valoriza o amor entre as pessoas. Edifica, né, Ana? Acho que Edifica. edifica. É muito legal. Você trouxe a importância do network. Eu coloquei aqui até uma pergunta para te fazer. Como você trouxe essa importância, quais as melhores dicas que você tem para network? O que você fez que deu certo na parte de network, para melhorar seu network? Network a gente pode fazer em qualquer lugar, né? Eu vou... Uma coisa assim que eu aprendi com o Pablo até, vamos supor, não andar sempre na mesma rua quando você mudar de ruas, você não ir sempre no mesmo mercado, na mesma farmácia, nos mesmos lugares, se permitir conversar com pessoas diferentes em filas, né? Mas o network profissional mesmo é aquele que você busca plantar na vida do outro, tá? É aquilo assim, ó, para eu... existem os plantadores no network, os agricultores, e existem os caçadores. Qual o grande problema do caçador? Eu vou atrás de você porque eu tenho interesse. E aí eu mato a caça quando a caça não corresponde ao que eu quero. Ou eu consegui o que eu quero, eu matei você porque eu não preciso mais de você, né? E o mundo está muito cheio disso. Agora os agricultores não, né? Eu escolho as melhores sementes, divido com você, né? Porque eu sei que você é meu vizinho e aí o pólen do seu vem para o meu e o meu vai para o seu e a gente vai ficar bem juntos, né? É quando eu mais procuro, nem de São Francisco, mais dar do que receber, mais amar do que ser amado, mais perdoar do que ser perdoado. E aí eu começo a plantar na vida das pessoas, né? Eu começo a fazer com que a vida das pessoas fiquem muito bem. E teve um ponto, né, quando toda essa história do network começou a ficar muito forte, até o fato de repente, a gente vai numa cafeteria, num restaurante almoçar, mesmo que rapidinho, né? Ter mais uma outra pessoa ali na mesa sozinho. E a gente, que é a nossa tendência? Sentar numa mesa sozinho. Vai lá falar assim, ó, você me dá licença, está almoçando sozinha? Eu posso sentar com você? E começa, né? Transforma aquilo num almoço agradável, num café agradável, está aberto a falar com pessoas. Na academia, né? Não se fechar no seu mundinho, põe o fone de ouvido e tipo, não olha para o lado para ninguém vir falar com você. Não. Ali, né, a gente vai encontrando com pessoas e vai se abrindo a pessoas e vai agregando pessoas, histórias e fatos. Agora, eu faço parte do networking profissional, que é o BNI, que é a sigla de Business Network International. É um grupo que é mundial e lá eu aprendi a ser networker, né? Travou aqui para mim, Ana. Voltou, agora voltou. Ou não. Você está me ouvindo? Tá. A minha aqui está cortando, deixa eu ver. Ainda não foi. Me Oi, ouvindo? A mim está travando. oi, Renê. Agora eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Não tá me vendo? E Agora, acho que agora agora? voltou. Deixa eu ver. Voltou? Agora sim. Tá ameaçando um Uhum. temporalzão, vai estar caindo. E aqui aí eu aprendi, né, a ser realmente uma profissional de network, a entender, a ser uma verdadeira agricultora, né? É plantar na vida do outro para eu poder colher na minha. Muito Então, eu bacana. aprendi a isso e eu devo muito a esse BNI, que é um grupo fantástico, né? Vale a pena fazer parte, a gente ali aprende muita coisa. Show de bola. Entregou um código muito bacana, Ana. Gostei. Depois vou tirar esse pedacinho e colocar como destaque. Valeu, foi muito legal.
Eu vou, como meu perfil é novo, Ana, eu estou limitado a 1 hora. Eu vou ler os códigos aqui para a gente poder fazer um fechamento, que todos os códigos que você trouxe eu acho que são significativos. Eu quero deixar eles aqui para a gente fazer um fechamento aqui. Eu coloquei o livro, O Sucesso se Constrói a Cada Escolha. E aí, o livro foi escrito pelo seu marido, certo? Certo. Eu não sei se ele, se ele já está na pegada das lives, mas Tá. por Tá, você, sim, pode chamar ele. vou convidar Pode chamar que ele tá ele, aqui. eu vou fazer o transbordo do livro, vou comprar o livro, e aí no final eu quero que você deixe aí como que a gente pode adquirir os livros, para poder fazer um transbordo do material dele e convidar ele para fazer uma live aqui comigo. Se tornar um canal de transformação, eu acho que conversa um pouco com tudo que a gente falou. Quantos talentos você devolverá a Deus, daquilo que Ele te deu, quanto você devolverá, código importante. A parte da chacota, seja uma chacota que faz aquilo que as pessoas precisam. Eu acho que aí você entrega um código importante para todo mundo até você traz isso, né, que é o famoso, nos dias atuais, o famoso bullying, como você ressignificou, e aí vou deixar o convite para quem não assistiu a live de transbordo da Ana, que é para quem é da mentoria do Jogo da Vida, entra na plataforma, acessa a live dela. A live dela foi muito bacana, foi muito show, traz muito código poderoso que pode ser implementado. E aí eu trouxe como código ressignificar o que ela trouxe lá, ressignificar o bullying dos óculos e construir uma fortaleza com as redações. E isso conecta muito com o que eu fiz com falar em público. Eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Eu percebi que isso era uma habilidade que poucas pessoas tinham e comecei a trabalhar e criar um método para poder conseguir se comunicar em público. O nosso desafio tem intimidade com o nosso propósito, isso é algo que a gente ouve muito dentro da mentoria e te ajudou, nosso desafio tem intimidade com o nosso propósito e ajudou você a identificar o seu propósito. Seus bloqueios podem ajudar outras pessoas, o bloqueio da Ana era a timidez, e a timidez, se você não trabalhar ela, se você não desenvolver, não quebrar esse bloqueio, ele te impede de avançar. Se eu quero construir alguma coisa, eu preciso ser o construtor, e aí você trouxe a parte que você colocou a mão na massa para construir o seu sonho. A Ana construiu o Caiprel, realizando o sonho de cuidar de idosos. Mudar dói, nós já falamos ao longo da live, mas vale muito a pena. Honrou seu pai e sua mãe, que é a história com ela do pai e da mãe, dela ter o cuidado com os pais, deu a ela um grande, acho que um grande prêmio no final, que você consegue, apesar da dor da perda, acho que consegue ter isso de uma forma, olhar com amor para esse fim de trajetória deles. Cuidar do corpo, não trate como lata de lixo, fazer atividade física, e isso está relacionado com a live que eu fiz esses dias falando sobre hábitos, que a gente deve cuidar do corpo. Trouxe o seu próximo sonho, que eu achei muito nobre, espero que Deus te ilumine e você e seu marido consigam caminhar para o hospital especializado no cuidado de idosos. Quero deixar aqui, antes de mais nada, as redes sociais da Ana, eu coloquei em todas as divulgações que eu fiz, mas é o @AnaErica com K, Ana com 2 N's, Érica com K Fonseca, o Caiprel, que eu acessei lá, vi que tem muitos conteúdos legais. Depois eu tenho uma criança aqui, muito sapeca, de 10 anos, que adora aquele tipo de coisa lá. Tenho certeza que meu celular vai ficar confiscado por horas para assistir o conteúdo. E no YouTube, o Chulé com Pum, também é um canal com conteúdos edificantes, que é bem bacana. De forma geral, Ana, deixa eu ver, eu tenho 2 minutos para a gente fazer um encerramento. Eu não queria deixar nenhum ponto fora, porque eu acho que todos os pontos que você trouxe na live são muito bacanas. Da minha parte, é te agradecer demais a disponibilidade, todo esse transbordo, contribuir. A gente vê que você coloca muito amor nas coisas que você faz, e faz isso com muita, muita dedicação. E ter tirado esse tempo aí para partilhar comigo foi muito bom. Eu te falei no início, mas vou finalizar com a mesma coisa. Gratidão demais pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu que agradeço, fico à disposição para quando você quiser novas conversas, a gente continua, foi um prazer imenso. Agradeço cada pessoa que já assistiu, ainda vai assistir, né? E desejo a todos que tenham muitas pessoas na sua vida ao seu redor que busquem te edificar, que não pensem só em si, igual você está fazendo, né? Até quando a gente promove pessoas,
né, a gente traz o que a pessoa tem de melhor, com certeza também olharão no nosso melhor, não no nosso pior. Então, vamos buscar sempre valorizar o que a pessoa tem de bom e deixar as coisas ruins de lado, porque não vale a pena. Obrigado, Renan, de Obrigado a coração. você. E até a próxima, se Deus quiser. Até Um a beijo para próxima. Fica todo com mundo que Deus. tá assistindo.